Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, esta é a série, a biografia dos apóstolos, e eu estou retornando aí, esse capítulo aqui do nosso canal para dar continuidade aos vídeos sobre a biografia de cada apóstolo. Nós já temos aí algumas, Esta, se eu não estou enganado, é a quinta, o quinto vídeo. E vamos ver hoje um pouco sobre o pescador, Pedro, apóstolo de Cristo. Quem foi São Pedro, Então, nesta série aí, temos tentado, em primeiro lugar, entender melhor o que a igreja e como, concebe o Senhor a sua nova família. Então a gente vai entendendo aí como é que Deus, na pessoa de Jesus, vai concebendo a família, a nova família. Por quê? Porque a antiga aliança foi constituída por 12 tribos, E a nova aliança é constituída aí por 12 apóstolos, e desses apóstolos segue a formação do novo povo de Deus. Então vamos falar um pouco sobre São Pedro. Depois de Jesus, Pedro é o personagem mais conhecido e citado nos escritos neotestamentários. É mencionado 154 vezes com o nome de Petros, ou seja, pedra, rocha, que é uma tradução grega do nome aramaico que lhe deu o próprio Jesus. Cefas, citado 9 vezes, especialmente nas cartas de Paulo. A estes deve-se acrescentar o frequente nome de Simão, 75 vezes, que é uma forma helenizada de seu nome original em hebraico, Simeon, 2 vezes. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e 14, segundo Pedro 1 e versículo 1. E filho de João, como também é chamado São Pedro. Isso a gente pode ver em João, capítulo 1, versículo 42. Ou em sua forma aramaica, Bar-Jona, filho de Jonas. Simão era de Betsaida. Primeiro capítulo de São João, versículo 44. Então nós podemos ver aí que São Pedro é tão popular nos escritos neotestamentários, ou seja, nos livros do Novo Testamento, que tem seu nome mencionado 238 vezes. 153 chamado de Pedro, ou Petros, 9 vezes chamado de Cefas, e 75 vezes chamado de Simão. Então, São Pedro é de Betsaida, uma pequena cidade da parte oriental do Mar da Galileia, de onde também procede Filipe e André, seu irmão. Quando falava, notava-se seu acento da Galileia. Então dava para entender, de São Pedro, o sotaque galileu. Era pescador, como seu irmão André. E com a família de Zebedeu, pai de Tiago e João, tinha uma pequena atividade de pesca no lago de Genezaré. Isso você pode encontrar em Lucas, capítulo 5, versículo 10. Devia gozar de um bem-estar econômico e sentia-se atraído por um sincero interesse religioso, por um desejo de Deus. Desejava que Deus intervisse no mundo. Um desejo que o levou a ir junto com o seu irmão até a Judéia para seguir a pregação de João Batista. Isso você encontra em João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. Então, Pedro já tinha um desejo, aquele desejo que já era tradicional nos judeus,
de ver Deus interferir na história, né? Pedro, que ouviu tantas e inúmeras vezes as narrativas, as palavras, ou talvez até mesmo tenha lido inúmeras vezes, como Deus tirou o povo do Egito, como Deus fez o povo peregrinar no deserto e cuidou do povo no deserto, e como Deus permitiu que o seu povo fosse aos exílios e fossem também tirados do exílio. Então, São Pedro, vendo que Deus sempre agiu na história, deixa claro na sua biografia que ele deseja uma ação direta de Deus para mudar o contexto histórico em que ele está vivendo. Então, Pedro era um judeu crente e praticante, convencido da presença ativa de Deus na história de seu povo. E sofrido, de seu povo, e sofrido por não ver a sua ação poderosa nos acontecimentos que ele agora testemunhava. Estava casado e a sua sogra, curada um dia por Jesus, vivia na cidade de Cafarnaum, na casa em que também se alojava Simão, quando se encontrava nesta cidade. Isso nós podemos ver em Mateus capítulo 8, versículo 14 e seguintes, Marcos capítulo 1, 29 e seguintes, como também em Lucas capítulo 4, versículo 38 e seguintes. Recentes escavações arqueológicas conseguiram trazer à luz, sob o piso de mosaico octogonal de uma pequena igreja bizantina, os vestígios de uma igreja mais antiga instalada nesta casa, como testemunham as inscrições com invocações a Pedro. Então, algumas escavações arqueológicas conseguiram descobrir na casa de Pedro, na antiga casa de Pedro, uma igreja bizantina. E nesta igreja tinha alguns escritos, algumas inscrições, de invocações a São Pedro, ou seja, pedindo a intercessão de São Pedro. Os evangelhos informam que Pedro é um dos 4 primeiros discípulos do Nazareno. Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Os quais une-se um quinto, segundo o costume de todo rabi, de ter 5 discípulos. Lucas 5, 27, chamado de Levi. Então, era comum na época de Jesus um rabi, um mestre rabínico, ter 5 discípulos. Então Jesus chama os 4 primeiros discípulos, aí depois dessa ação à beira-mar, e para que Jesus se conformasse, ficasse ali dentro daquilo que é o contexto histórico dos discípulos rabínicos, Jesus chama Levi e completa assim o seu 5º discípulo. Quando Jesus passa de 5 para 12 discípulos, Lucas 9, do 1 ao 6, fica clara a razão de sua missão. A razão da missão de Jesus se concretiza quando ele completa o chamado dos 12 apóstolos. Por quê? Ele não é mais um rabino, como os outros qualquer, mas veio reunir o Israel escatológico, o Israel final, o Israel dos últimos dias, simbolizando com o número de 12 o número das tribos de Israel. Simão é representado nos evangelhos com um caráter decidido e impulsivo. Está disposto a defender suas ideias, inclusive com a força. Então lembre-se do uso da espada no Jardim das Oliveiras. João capítulo 18, versículo 10 e seguinte. Então Pedro estava decidido em colocar para frente aquilo que seria o projeto de Deus, principalmente não abrindo mão das suas opiniões próprias e das suas expectativas próprias. Ao mesmo tempo, às vezes é ingênuo
e medroso, e ainda honesto, até chegar ao arrependimento mais sincero. Mateus 26, 75. Os evangelhos nos permitem seguir passo a passo a sua trajetória espiritual. O ponto de partida é o chamado de Jesus. Acontece num dia qualquer, enquanto Pedro está envolvido em seu trabalho de pescador. Jesus se encontra no lago de Genezaré e a multidão começa a comprimir Jesus. E comprimindo Jesus, de maneira muito concreta, ele vê nisto aí um obstáculo. E querendo a multidão ouvir Jesus, começa a comprimir Jesus. O grande número de ouvintes reunidos cria algum mal-estar. Então aqui acontece algo profético na vida de Jesus, na vida de São Pedro e na vida da igreja. Veja, o mestre vê 2 barcas amarradas na margem. 2 barcas. Os pescadores saíram das barcas e estão lavando as redes. Ele, Jesus, pede então que o deixem subir numa das barcas, aquela de Simão, e lhe pede que afaste um pouco da margem. Sentado nesta cátedra improvisada, começa a apaziguar a multidão desde a barca. Lucas, capítulo 5, do 1 ao 3. Então veja, Jesus escolhe aqui São Pedro. Aqui já dá para nós percebermos a primazia de Pedro começando a nascer. A primazia de Pedro. O primeiro lugar de Pedro dentre os apóstolos. E é uma escolha do próprio Cristo. Cristo faz isso de maneira pensada. Ele escolhe a barca de Pedro. É por isso que a igreja é muitas vezes chamada como a barca de Pedro. Identifica-se como a barca de Pedro. E como Jesus improvisa da barca de Pedro uma cátedra, ou seja, uma cadeira, um trono petrino, para ensinar a igreja, então nós podemos também ver a igreja utilizar dessa expressão inúmeras vezes. A cátedra de Pedro. E é assim que a barca de Simão converte-se na cátedra de Jesus. Por quê? Porque a cátedra de Pedro não é de Pedro, é de Cristo. É por isso que o ministério papal é infalível. Porque não é um ministério humano, não é um ministério simplesmente carnal. É um ministério espiritual, é um ministério que é instituído pelo próprio Cristo. Então, a cátedra de Pedro não é de Pedro, é a cátedra de Jesus. A barca de Pedro não é de Pedro, é de Cristo. E assim se institui aí a primazia de Pedro, a primazia do apóstolo Pedro. Aqui já vem sendo mostrado que ele é escolhido. Quando termina de falar, diz para Simão: avancem para águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Lucas capítulo 5, versículo 4 ao 5. Então veja, Pedro começa a perceber que mesmo ele sendo pescador, e tendo pescado a noite inteira, e Jesus, que era carpinteiro, não era especialista em pesca, Pedro vê que é necessário dar atenção a Jesus, porque ali já está acontecendo algo que Pedro tanto desejou. Deus mudando o contexto da história. E entretanto, Simão, o pescador, confia neste rabi, que não lhe responde e só lhe pede para confiar nele. Sua reação diante da pesca milagrosa é de estupor, ou seja, de medo.
de espanto. Ele fica imobilizado subitamente. E também tem um aspecto e um quê de ansiedade. E Pedro, então, percebe a grandeza de Jesus e diz uma das suas mais célebres palavras que ficaram narradas no Evangelho: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Jesus lhe responde convidando para que confie nele e que se entregue a um projeto que supera todas as suas expectativas. E Jesus diz: não tenha medo. De hoje em diante serás um pescador de homens. Lucas capítulo 5, versículo 10. Pedro, todavia, não podia imaginar que um dia chegaria a Roma e se converteria no pescador de homens para o Senhor. Aqui nós podemos ver aquilo que narra Santo Irineu de Lyon no seu livro Contra as Heresias, a descida de Pedro para Roma, juntamente com o apóstolo Paulo, e ali ambos, depois de anunciarem as maravilhas de Jesus, institui, edifica a igreja de Roma, a igreja mais bela de todas as igrejas e que se torna a igreja mãe. Aceita o convite surpreendente e envolve-se nesta grande aventura. É generoso reconhecer os seus limites, mas acredita naquele que o chama e segue o sonho de seu coração. Diz que sim, um sim corajoso e generoso, e converte-se num discípulo de Jesus. Outro momento significativo de seu caminho espiritual, Pedro viverá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz a seus discípulos uma pergunta concreta: quem dizem os homens que sou eu? Quem dizem os homens que sou eu? E a resposta aqui, meu irmão, é exatamente aquilo que é a crise existencial do protestantismo. Eles não conseguem identificar verdadeiramente quem é Jesus. Cada seita, cada congregação, cada igrejinha, cada pastorzinho tem a sua resposta. Um diz que és Elias, outros dizem que és Jeremias, outros dizem que és um dos profetas que havia ressuscitado, outros ainda dizem que és João Batista. Ou seja, essas seitas estarão sempre dizendo que Jesus é quem Jesus não é. Mas Jesus não se conforma com uma resposta sobre as opiniões das pessoas. Jesus não se conforma com as respostas que dão essas igrejas, essas seitas, sobre a sua pessoa. Que é uma tomada de posicionamento pessoal de quem aceitou unir-se a ele. Por isso, enfatiza-se mais uma vez o primado de Pedro. Por isto continua: e vocês, quem dizem que eu sou? Marcos 8, 29. E Pedro é quem responde pelos demais, tomando aí o seu primado: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta de Pedro, que não veio de sua carne e de seu sangue, mas que foi revelada pelo Pai, que está nos céus, Mateus 16, 17, traz a semente da futura confissão de fé da igreja. Sem dúvida, Pedro não havia compreendido ainda o conteúdo profundo da missão messiânica de Jesus, o novo sentido da palavra Messias. Demonstra isto um pouco depois, dando a entender que o Messias que segue em seus sonhos é muito diferente do verdadeiro projeto de Deus. Então Pedro era mais um daquele que queria ver o Messias político que fosse tirar Israel da submissão de Roma. Diante do anúncio da paixão,
Pedro demonstra, de fato, que esperava um Messias político, um Messias revolucionário, que fosse mudar a estrutura física do reinado de Israel. Mas não era isso que aconteceu, e não foi isso que iria acontecer na perspectiva de Pedro. E diante disso, Jesus chama também a atenção de Pedro. Diante do anúncio da paixão, escandaliza-se e protesta, provocando uma reação agitada em Jesus. Isso está em Marcos capítulo 8, 32 ao 33. Quando Pedro quer um Messias que seja homem divino, que cumpra as expectativas das pessoas, mostrando a todos o seu poder. Isso foi o que Judas também esperou. E aí está, diante de grande confusão, né? Ou melhor, grande debate, discussão entre os teólogos, os grandes teólogos, aí está o motivo pelo qual Judas teria traído Jesus, fazendo-se cumprir de maneira profética e por meio da divina providência, né, o projeto de redenção. Também o nosso desejo é que o Senhor mostre o seu poder e transforme radicalmente o mundo. Quem é que não espera, no contexto pandêmico, de pandemia que nós estamos vivendo, de repente, num estalar de dedo, Deus mudar assim toda a história, todo o contexto, e fazer com que desapareça o vírus, fazer com que desapareça todos os problemas que foram provocados por essa pandemia no mundo inteiro, e mudar e fazer com que tudo volte a ser, né, uma calmaria, mesmo dentro de alguns pensamentos aí mesquinhos de alguns. Só que é o contrário, meus irmãos. O Messias não é um homem divino. O Messias é o servo de Deus, que revoluciona as expectativas das pessoas, tomando um caminho de humildade e de sofrimento. Porque Jesus é e apresenta-se como o Deus humano. É a grande alternativa que nós também temos de aprender, muitas vezes, privilegiar as nossas expectativas pessoais, deixando de lado Jesus ou escolher Jesus na verdade de sua missão e colocar de lado nossos anseios demasiadamente humanos. Pedro, impulsivo como não hesita em afastar-se com Jesus e repreendê-lo. Então, quando Jesus começa a dizer que vai sofrer sua paixão, Pedro, que era impulsivo, puxa Jesus pelas mãos, se afasta e começa a repreender Jesus. Mestre, que isso não te aconteça, nós não deixaremos que isso te aconteça. Sem perceber, Pedro começa a querer colocar os projetos dele acima dos projetos de Deus, pelos quais Jesus veio a esse mundo e tem o prazer de dizer: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então Pedro, querendo impor diante de Jesus as suas expectativas e os seus sonhos, a resposta de Jesus faz com que caiam todas as suas falsas expectativas, quando o chama para a conversão e que o siga. E Jesus diz essa palavra que é dura, mas que era necessária: fica longe de mim, Satanás. Vós não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Marcos capítulo 8, 33. Não me indique você o caminho, eu tomo o meu caminho e você fique atrás de mim. Meus amados irmãos, aqui está o segredo da infalibilidade papal. Todo Papa, a exemplo de Pedro, sendo sucessor de Pedro, quando deixa de lado as suas expectativas humanas e vai não na frente de Cristo, mas atrás de Cristo, porque Cristo é o Mestre, Cristo é o caminho, Cristo é o Senhor,
E quando Pedro ouve de Jesus, para trás de mim, ou seja, fica atrás de mim, porque eu é que sou o mestre. Quando Pedro ou qualquer um dos seus sucessores tem consciente isso na sua mente, na sua cabeça e na sua missão, é infalível em tudo aquilo que ensina. E nós podemos ver aqui, meus irmãos, Pedro, que tem dois chamados, né? O primeiro chamado, aonde Pedro escuta de Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, e por isso, sobre ti edificarei a minha igreja. E depois nós vemos Pedro sendo chamado à conversão, quando diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, mas como os homens. E nós podemos ver aqui, Pedro aprende assim o que significa realmente seguir Jesus. É o seu segundo chamado, fazendo uma analogia ao de Abraão em Gênesis 22, depois de Gênesis 12. Então, em Gênesis 22, Abraão tem o seu segundo chamado. Quando? Quando ele começa a colocar as coisas dele, os projetos dele, a expectativa dele na frente de Cristo. Quando ele se apega tanto às coisas desse mundo, como por exemplo a Isaac, o seu filho, e Gênesis capítulo 22 fala exatamente do sacrifício de Isaac. E aí Deus chama Abraão pela segunda vez, como chama Pedro pela segunda vez, dizendo: sacrifica o teu mais importante. É o mesmo que Jesus diz a Pedro: para trás de mim, ou seja, sacrifica a tua vontade e fica atrás de mim para fazer a minha. Ou quando Abraão é chamado pela primeira vez, quando Jesus, ou melhor, quando Deus diz: sai da tua terra, da tua casa, da casa dos teus pais e segue-me. O primeiro chamado é sempre mais simples, o primeiro chamado é sempre mais, podemos assim dizer, rápido, mais voluntário. Mas o segundo chamado, meu irmão, na nossa vida é sempre o mais duro, porque exige de nós desapegar-se das coisas que nós colocamos em nossa vida como sendo os mais importantes. Então, Pedro passa por essa experiência, fazendo aqui uma analogia aos dois chamados de Abraão. No primeiro, Abraão é retirado da casa dos seus pais. No primeiro, Pedro é retirado da presença dos seus amigos, familiares, quando é chamado para ser pescador de homem. E no segundo, Abraão sacrifica o que tem de mais importante e que quer colocar acima dos projetos de Deus, que é o seu filho Isaque. E no segundo, Pedro sacrifica todas as suas expectativas, todos os seus projetos e os seus sonhos, para deixar de querer que isso aconteça e vai para trás de Jesus, subjugando todas as suas vontades e conformando as suas vontades com a vontade de Cristo. Então, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, disse Jesus, e Pedro faz isso acontecer na sua vida. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e da boa notícia vai salvá-la. Marcos capítulo 8, 34 ao 35. É a lei exigente que implica seguir. É preciso saber renunciar, se necessário, ao mundo inteiro para salvar os verdadeiros valores, para salvar a alma, para salvar a presença de Deus no mundo. Marcos capítulo 8, 36 ao 37. Embora, com pesar, Pedro aceita o convite e continua o seu caminho atrás dos passos do Messias, atrás dos passos do Mestre, atrás dos passos de Cristo. Sou de opinião que as diferentes conversões de São Pedro e toda a sua figura são um grande consolo e um grande ensinamento para nós. Nós também desejamos a Deus, nós também queremos ser generosos, mas nós também esperamos que Deus seja forte no mundo e transforme de repente conforme as nossas ideias, as nossas expectativas, as nossas vontades e conforme as necessidades que nós vemos.
Aqui, meu irmão, nós podemos ver aquela tentação que todos nós temos dentro da igreja. A tentação de querer dizer a Jesus como deveria ser a igreja, de querer dizer a Jesus como deveria ser o mundo, de querer dizer a Jesus como deveria ser até as pessoas. Nós caímos sempre nessa tentação. Mas não. Deus é quem escolhe outro caminho. Deus escolhe o caminho da transformação dos corações mediante o sofrimento e a humildade. E nós, como Pedro, como São Pedro, sempre devemos converter-nos novamente. Devemos seguir Jesus e não precedê-lo, ou seja, devemos estar atrás de Jesus e não querer estar na sua frente, dando-lhe conselho como Pedro quis fazer. Ele é quem nos mostra o caminho. Na verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Assim nos diz Pedro. Você pensa que tem a solução e deve transformar o cristianismo, mas é o Senhor quem conhece o caminho. É o Senhor que diz a mim, que diz a você, siga-me. E precisamos ter a valentia e a humildade de São Pedro em seguir Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui, meus irmãos, nós concluímos uma biografia, um pouco da história de Pedro, de maneira muito sucinta, e eu indico a você aqui no canal uma série que está aí na playlist sobre o primado de Pedro, sobre a primazia de São Pedro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda aprender com São Pedro o que é seguir Jesus, o que é estar a serviço do Mestre. Peço a você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com os teus amigos e, se preciso for, faça isso com todas as pessoas que você conhece, para que as pessoas possam compreender um pouco da história desse grande homem, desse líder que se tornou o cabeça do colégio apostólico e que hoje tem o seu sucessor na pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco. Amém.